Bem-vindos ao WW Especial. Evidentemente, essa edição é dedicada à eleição americana, um dos acontecimentos mais importantes da atualidade, de enormes implicações. Mas antes da gente entrar no assunto, um recadinho técnico aqui em causa própria. Como vocês sabem, desde a penúltima edição, a partir da edição anterior a esta, nós estendemos o tempo do programa, mas não na grade da televisão. Na grade da televisão vai aquele tempo tradicional. Depois que termina na grade da televisão, o programa prossegue no streaming. O WW ganhou, a partir desse mês, uma página dentro do portal da CNN, cnnbrasil.com.br/WW, e lá a gente prossegue a transmissão ou por qualquer outra plataforma de streaming da sua preferência. Alguns tiveram alguma dificuldade na última edição de passar de um para o outro, mas é bem mais fácil e o pessoal vai se acostumando. Muito obrigado aí pela atenção e vamos ao assunto que nos interessa aqui nessa edição, que são as eleições americanas, consideradas de uma enorme relevância. Não só pelo resultado, obviamente, mas pelos pontos de interrogação colocados durante todo o processo que levou a essa eleição e o que vem depois dela. Vamos aos nossos participantes, três como sempre. Começa a apresentação deles por Denis Lerra Rosenfield. Denis, muito obrigado pela disposição de participar do programa. O Denis é doutor em filosofia pela Universidade de Paris, professor aposentado de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor de vários livros, entre os quais O que é Democracia e Jerusalém, Atenas e Auschwitz, Pensar a Existência do Mal. Ele está participando remoto lá de Porto Alegre. Muito obrigado a Luiz Felipe Pondé pela presença aqui no estúdio em São Paulo. Luiz Felipe Pondé é doutor em Filosofia pela Universidade de Paris e pela USP. É diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, além de professor da FAAP. Pondé é autor de diversos livros, entre eles Notas sobre a Esperança e o Desespero e a Era do Niilismo. Meu muito obrigado agora a Leonardo Trevisan, está participando do programa aqui conosco presencialmente. O Leonardo Trevisan é mestre em História Econômica, doutor em Ciência Política pela USP, é professor de Relações Internacionais da ESPM e da PUC de São Paulo. Denis, pergunta pegadinha para começar o programa. Qual é o momento que a gente vive depois da eleição americana? De desespero e depressão ou de esperança e de renovação? Eu te diria que eu estaria mais para a renovação do que para o desespero da depressão. Eu acho que tem uma depressão nisso, se deve em boa medida ao fato de que a mídia, nos últimos meses, não fez praticamente cobertura, né? Vamos dizer dessa maneira, com raras exceções, como você, por exemplo. Entende? Agora, não houve cobertura. Quer dizer, a pessoa começava já xingando o Trump. Quer dizer, quando a pessoa começava elogiando, já o chamava de fascista. E aí bom, o Lula até chegou a chamá-lo de nazista também. Bom, e pior é que teve um grupo de jornalistas que decidiu segui-lo. Agora, eu acho que tem dois pontos relevantes que nós vamos certamente aprofundar nessa eleição do Trump, que são dois os seguintes. Ele vai por uma certa, eu te diria, uma certa renovação. Bom, pode chamar atenção. Em que sentido renovação? Eu acho que é uma renovação do establishment americano, ou seja, o establishment político americano foi com tanto republicano quanto democrata, né? Ele enfrentou na convenção republicana o establishment republicano. Família Bush, família Cheney, etc., os clãs dos republicanos, e na eleição presidencial ele enfrentou a família Clinton, a família Obama, e, portanto, ele diz o seguinte: eu sou um outsider. Esse discurso do outsider pegou bem. Agora, o problema vai ser o que ele vai fazer agora com esse discurso. Mas, como próprio de todo discurso de outsider, tem muitos exageros e muitas frases que são ditas no contexto eleitoral. Vamos pegar isso. Eu gostaria apenas aqui de fazer... Só pegar o seguinte: eu acho que sempre que se analisa uma eleição, nós temos que distinguir dois aspectos que são fundamentais. Primeiro é a lógica eleitoral, outra é a lógica de governo. Porque se o cara for postular uma eleição presidencial dizendo exatamente como é que ele vai fazer, como é que ele vai mexer nos interesses dos diferentes grupos corporativos, jamais vai ser eleito. Não, você já colocou... Tem que entrar do eleitoral para a dominância, por assim dizer, do governo. Você já colocou um bocado de coisas na mesa, entre elas
algo que eu queria deixar um pouquinho... Essa vem depois. Não, eu queria deixar um pouquinho mais para frente alguns aspectos específicos, inclusive esses que você acabou de abordar, Denis. Assim, o que é realmente algo que pode ser feito e o que é simplesmente a técnica de ganhar uma eleição, que é o que você acabou de se referir. Mas eu estou colocando como pergunta mais abrangente no começo o que a gente deve entender no processo cultural americano que resulta na crise política americana e que leva a essa pergunta que eu repito a vocês dois também, Pondé. É um momento agora de desespero, de depressão pelo que se vê acontecer do ponto de vista cultural na sociedade americana, ou é um momento de renovação e de se refazer dentro da sociedade americana? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, colegas. Os americanos têm por hábito sempre pensar em tudo no modo o que fazer para ficar melhor, né? É uma estrutura do pensamento americano, da cultura americana profunda, que aparece em todo lugar, filme, na política, sempre um discurso que é muito moderno, né? Que caracteriza a mentalidade pragmática americana. Na tua pergunta, eu diria renovação, e eu colocaria um adjetivo, talvez, uma renovação atenta, cuidadosa. Não acho que é desespero, não acho que é depressão. Concordo inteiramente com o que o Denis falou, que a maior parte da mídia cobriu de uma forma miserável essa eleição. Quando se discutia Trump, já se começava xingando ele, totalmente isso. Agora, eu digo uma renovação atenta porque eu acho que o Trump ele representa um processo em que aquilo que a gente entende por direita, que normalmente, desde o século XIX, grosso modo, final do XVIII, estava relacionado à manutenção do status quo, e a esquerda normalmente relacionada à ideia revolucionária de transformação e representando, digamos, as classes mais baixas da pirâmide social. Eu tenho a impressão que o Trump ele representa, entre outras coisas, e nesse sentido, para mim, é uma questão cultural nos Estados Unidos, que ele representa as classes sociais mais baixas, ele levou, de certa forma, a direita para aquele território que a esquerda não consegue mais se comunicar e fez e prestou muito atenção àqueles pequenos costumes, a vida, sabe aquela vida das cidades pequenas americanas que foi deixada de lado, é vista como não importa, grosso modo blue collar, gente ignorante, que ninguém escuta, que todo mundo considera ultrapassada, e é essa gente que eu acho que causa horror no tipo de mídia que xinga o Trump o tempo todo. Leonardo Trevisan, estamos diante de uma transformação cultural que nos deixa preocupados e apreensivos, ou diante de uma transformação cultural que nos faz pensar, como muitas vezes antes, quando se falou dos Estados Unidos, acabou os Estados Unidos, isso foi dito nos anos 70. Isso foi dito de novo nos anos 80. Americano. E não, o Império ainda é mais específico, se fala da sociedade americana. E ela volta com uma capacidade de inovação e se refaz. Nós estamos diante do quê? Olha, a primeira coisa que eu diria quando a gente olha sobre a vitória do Trump, né, é uma expressão que os meus alunos usam para um monte de coisa. Caiu a ficha. Né? Caiu a ficha. Né? Tem uma parte dos Estados Unidos que nunca estava por aí, não saía, vocês têm razão, não saía na mídia, né? E, de alguma forma, essa parte dos Estados Unidos apareceu, ficou presente. Não é? A gente tem que entender como é que eles ficaram presentes. Eu acho que muito mais do que Trump é a ferramenta. Não é? Eu acho que, junto com Trump, o que Trump aprendeu, na verdade, para ser justo, não foi ele o primeiro, não. Foi o Obama o primeiro. Não é? Aprendeu a lidar com o celular, aprendeu a lidar com a mídia social, aprendeu a lidar com a rede social. É? Tem uma frase célebre, né, do Humberto Eco, que a internet deu a voz aos idiotas. Né? É a frase célebre do Humberto Eco. Um pouco pior, ele disse isso daí é o empoderamento dos imbecis. Coisa desse tipo. Né? Pois é. Né? Tudo isso que nós temos esse julgamento sobre, essa ferramenta, essa arma, né, apareceu e fez mudança. Pensando sobre isso, meus amigos, né, eu fiquei assim tentando buscar exemplo histórico desse susto, dessa queda de ficha. Né?
Sabe o que me incomoda? Sabe o que é que me veio à cabeça? Vocês mudam, critiquem, me digam se eu estou muito errado, né? Vocês já pensaram a formação do terceiro Estado, 1786, por aí? Chegar ao terceiro Estado, só tinha os dois primeiros, né? E chega um lá e... e diz, olha... Você está falando dos anos... 1780, Revolução Francesa, e você olha e diz, puxa vida, o diabo do mundo mudou, né? Há um quadro aí que está sintomático de você entender que aqueles que não tinham voz nenhuma, né? Como é que a gente chama essa coisa que dá voz para quem não tem voz? Parece que chama democracia, não chama isso aí? Sim. Sim. A gente goste ou a gente não goste. Agora, há um aspecto na eleição americana que eu acho que não é juízo de valor do meu lado, porque a expressão homem forte, ela em geral é associada com outros adjetivos ou atributos, como autoritário, como ditador ou o que seja. A figura do Trump é a figura de um homem forte no sentido da constatação do que o eleitorado buscou. E encontrou nele, Denis, a figura do homem forte. A minha pergunta a você é a seguinte: essa clara opção por um homem forte, que durante toda a sua campanha política, já de 2016, e essa também, essa com mais ênfase ainda, teve grande sucesso eleitoral, aplicando fórmulas de violação das regras, de violação do que é convencional na política, daquilo que é considerável aceitável ou não. Ele consegue, por todo o espectro do eleitorado americano, você pode tomar do ponto de vista de gênero, de etnia, de educação, de lugar do país, de nível de renda, ele tem um enorme ganho. Isso sugere, por parte da sociedade americana, uma tendência ao iliberalismo e à aceitação eventual de soluções fora do mundo das regras estabelecidas, se isso servir para resolver a situação? Não penso, William, nesse sentido, que o Trump vai romper o processo democrático americano. O processo democrático americano é muito maior do que qualquer presidente da República, forte ou não. Quer dizer, são instituições solidificadas pela história, solidificadas pela tradição, e eu não acho, mesmo que ele faça uma tentativa, que ele possa romper com isso aí. Ele sabe também que, pelas leis americanas, ele tem mais um mandato e está terminado. Não é possível um terceiro mandato segundo a Constituição americana ou segundo a sua lei maior. Nesse sentido, eu acho que ele vai se adequar perfeitamente ao jogo democrático. Essa questão, aliás, nem entrou. Eu acho que a figura dele, como você muito bem coloca, de uma figura, digamos, forte, também uma figura forte que se estabelece em contraposição, e eu quero aí retomar um ponto do Pondé, da renovação, é contra a cultura woke. Ou seja, ele se coloca completamente contra as políticas identitárias. E essas políticas identitárias, elas ganharam proeminência na costa leste e na costa oeste. Basta nós vermos os mapas eleitorais. Quando nós saímos daquela franja das duas costas, nós entramos, digamos, numa outra América. E essa América disse não para a cultura woke. Eu te confesso que eu estava muito preocupado, eu sei que eu estou fora do mainstream. É o seguinte, imagine uma presidente da República americana, a grande superpotência que continua sendo, representando a cultura woke. Você está colocando... Você está colocando um ponto que me... Não, eu sou muito grato a você levantar essa questão, Denis, pelo seguinte: se a gente considera o peso das ideias e o peso das ideias woke, elas foram desenvolvidas em instituições de ensino superior. Boa parte do que a gente considera a cultura woke são teorias com mais de 30 anos de idade, desenvolvidas inclusive pelas figuras mais perigosas que existem, que são vocês, filósofos e professores.
Há uma geração Não, por favor. Não, a filosofia, isso eu sei porque eu morei na Alemanha. A Alemanha é isso, a filosofia é a coisa mais perigosa que existe. Ela transforma-se numa ideia que é realizada. A ideia woke, ela penetrou não só os estamentos da burocracia, da tecnocracia americana, mas do mundo corporativo. A gente vê hoje pelo número de questões judiciais sendo resolvidas, porque gente que aplicou numa empresa de investimentos diz assim, eu quero que você cuide do meu dinheiro, não que você fique preocupado com a mudança climática. Isso daí é fato da realidade. Agora, quando a gente considera, Pondé, como que as instituições de ensino americanas têm uma enorme importância na propagação das ideias, e as ideias elas estão nas elites dirigentes americanas, políticas e econômicas, o que aconteceu foi, de fato, uma revolta contra as elites. Para eu não cortar o seu raciocínio, eu vou para o intervalo e a gente retoma o programa com a sua resposta. Pessoal, é rápido. Até já. De volta ao WW especial, WW especial, discutindo o que está acontecendo nos Estados Unidos. É uma revolta anti-elite? Eu acho que tem um quê disso, sim. Tem um quê, porque essa elite que você descreveu, inclusive ligada a professores, intelectuais, é claro que não todos, quem habita o mundo acadêmico há algum tempo sabe muito bem que a universidade, inclusive nos Estados Unidos, com gente que veio da França, inclusive, acabou construindo o discurso, por exemplo, penso no Marcuse, e o discurso contra a tolerância em relação àqueles que fazem parte da opressão, portanto, eles não têm direito à fala, né? Então, não há dúvida que, eu acho que isso tem sido, eu não sei quando que a esquerda, que virou woke, e aqui no Brasil o processo também segue, eu não sei quando é que a esquerda vai acordar e lidar com o homem comum, que normalmente se fala, que é, na realidade, o homem comum, e quando eu falo que o homem comum, eu estou incluindo as mulheres também, que elegeu o homem forte, né? No sentido de se sentir representado por alguém que finalmente falou coisas que parecem verdadeiras heresias, né? Representado por esse mapa que disse o Denis, o centro dos Estados Unidos. Então, eu tenho a impressão que sim, é uma revolta que o Brasil está na mira desse processo, certo? Me parece semelhante. Está chegando aqui. Está chegando aqui muito associado à questão dos evangélicos, né? E, assim, a minha visão é de que essa elite contra a qual esse sujeito, que normalmente não tem diploma, ele não é miserável, mas ele é classe média baixa, ele trabalha, a mulher trabalha, às vezes as filhas têm mais filhos do que da costa oeste e leste, que não tem filho nenhum, certo? Eu tenho a impressão que esse sujeito, ele está, acho que a comparação que o Trevisan fez é perfeita, do terceiro estado, totalmente clara. Eu tenho a impressão que ele está começando a falar para essa elite, nós não estamos nem aí para vocês. Não estamos nem aí para vocês. Vocês podem ter nojo da gente, podem achar que a gente é ignorante, que a gente... Aliás, como se pensava do terceiro Exatamente. estado, né? Nós vamos tomar. É isso aí. Nós vamos tomar o pedaço, porque, na realidade, nós somos maioria. É isso. Esse é o ponto. Leonardo, tem um ponto aí que eu queria provocar vocês agora no seguinte, fazer um pouquinho uma comparação. Do ponto de vista da esquerda americana, é realmente uma constatação do ponto de vista dessa perspectiva de encarar a realidade, difícil de ser engolida, o fato de que as eleições demonstram que quem conseguiu, no fundo, nessa eleição, demonstrar a capacidade de criar uma sociedade multirracial, multiétnica, e diretamente ligado à classe trabalhadora foi a direita republicana e não o que os democratas... Qual direita? Qual direita republicana? Ela é tão grande que ela vai muito além do trumpismo, inclusive, se quiser considerar. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente pega uma figura histórica da direita americana, como Ronald Reagan, e que ele fica associado a uma fase de renovação e de reconstituição da sociedade americana depois de todos os traumas da Guerra do Vietnã e todo aquele tempo, ele é associado a uma visão ensolarada de olhar para frente. Mas não é o Trump. O Trump é associado a uma forma muito pessimista
de ver o poder e a capacidade de exercer esse poder dos Estados Unidos. Essa transformação é perigosa. É muito perigosa. Eu acho que você tocou no ponto que é essencial. O que o Trump representa? O que ele culturalmente sinaliza? A gente tem uma ideia sobre Trump, né? De que Trump é uma espécie de rico habitual. Não. Ele sempre foi um rico em Nova York não aceito. Concorda comigo? Ele é o rico de Queens. Ele é o rico de Queens. Que não gosta que o pessoal da Quinta Avenida olha para baixo. Ele lida com esse negócio de casa, né? Ele não era aceito sequer nas melhores famílias de Nova York. Quando você olha para esse mundo, né? Ele tem a cara exata daquele mecânico de que você falava do American Graffiti. Né? Ele tem a cara exata. Eu preciso dizer o que se trata, porque o pessoal não estava acompanhando antes. Eu estava fazendo uma referência nostálgica a um filme lá de trás, o American Graffiti, que eu recomendo muito a todos assistem, porque ele é profético. O filme começa com a garotada numa pequena cidade na Califórnia que acabou de se formar no secundário, no high school, e estão indo para o college. Tem 4 personagens ali, todos são brancos, todos são numa cidade pequena, todas têm um bom padrão de vida. 2 vão para o college e 2 vão ficar. E o que vai ficar é um mecânico. E diz para aquele que vai para o college, isto foi de 60 anos atrás, diz, você está indo para um outro mundo, mas eu vou ter que ficar nesse. Eu estava dizendo, se este é um ponto de inflexão, está ali. É o eleitor do Trump hoje. Quem não tem college e não tem esperança e nem perspectiva. Esse é o ponto. Esse eleitor, aqui a gente tem uma expressão que está graçando entre a gente, né? Que o livro do Gessé, o pobre de direita. Né? Nós temos que olhar para o pobre americano. E nós temos que olhar para o pobre americano e dizer que ele é um pobre irritado, que ele é mais do que isso, um pobre de saco cheio. Está furioso. E eu acho, sabe, que eu gostei que você contou a história, porque você toca no ponto central. Qual é o marco divisório? O que é que separa essas comunidades? É o diploma universitário. Vamos lá. Quando a gente olha para o eleitor do Trump, metade do eleitor do Trump é homem branco entre 24 e 49 anos que perdeu o emprego na indústria, perdeu o emprego com um bom salário, perdeu o emprego... Concorda comigo? Concordo. Ele perdeu o emprego. Por quê? Porque não tem diploma universitário. A tal da economia do conhecimento, a economia digital, a economia dos empregos bons, é para quem fez universidade. Separou, abriu um corte. Eu estava lendo a biografia do Kissinger, que aliás recomendo, né? Qual dela? Do Niall Ferguson. Ele falou uma coisa que eu não sabia. De fato, a família Kissinger, quando migrou para Nova York, não tinha dinheiro para pagar a universidade. Foi este o motivo pelo qual o jovem Kissinger foi para o exército. GI Bill. Eu não sabia disso. Ele vai para o exército para ter o direito de cursar a universidade. Você tinha canais de ascensão. Você tinha formas de pular. Isso acabou. A economia digital separou. Quando a gente olha para eles, a gente vê o seguinte: o mundo da internet, o mundo da rede social, ofereceu uma ferramenta para ele gritar. Mas a ferramenta é para ele gritar, mas ela não é operadora. Porque tem um problema que a gente... Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. De 1980 para cá, concentrou renda como nunca nos Estados Unidos. O número é um troço horrível, mas 1% dos Estados Unidos, 1% dos mais ricos dos Estados Unidos, tem aproximadamente 20,8% da renda nacional. Então, mas isso... Os 10% têm 46%. Quando você soma os dois, dá quase 2/3 da renda nacional na mão de 30%. Você está apontando para um fator clássico, bem estabelecido na estatística, que como que as desigualdades de renda se associam às desigualdades de oportunidade de educação, mas eu queria chamar a atenção de vocês para as consequências que se atribuem a essa situação de desigualdade, Denis, começando por você. O que se registra na sociedade... Claro, por favor, antes de eu fazer a pergunta, vá, prossiga, por favor.
Não, se você me permite, que eu gostaria apenas de retomar um ponto que foi Claro. suscitado Fique à vontade, o programa é de pelo vocês. Pondé, que é o seguinte: a esquerda americana perdeu a relação com a classe trabalhadora. Sim. Com certeza. Ou seja, na verdade, os republicanos hoje seriam, entre aspas, aquilo que a esquerda deveria ser. Ou seja, de estabelecer uma ligação com trabalhadores da metalurgia, das indústrias, desempregados, etc. Ela não o fez. Ela privilegiou a política identitária de uma forma, inclusive, contraproducente eleitoralmente. Peguemos um exemplo. Os trabalhadores hispânicos votaram em quem? Eles votaram no Trump. Eles querem ser tratados como brancos. Não é no sentido identitário como branco. Eles querem poder aquisitivo, eles querem crédito imobiliário, eles querem melhores condições de vida para a sua família, etc. Quer dizer, eles querem aquilo que todo mundo quer socialmente falando, independentemente de uma discriminação de cor ou outra qualquer. O que fez a Harris? A Harris tentou entrar numa política identitária com os hispânicos e com os negros, e qual é o resultado disso? Ela ficou sem discurso. Inclusive, a população negra passou a votar em proporção maior em relação à última eleição no Trump do que nos democratas. Então, eu acho que o aspecto cultural que você está insistindo, William, ela tem a ver com essa nova configuração da esquerda, entende? E essa nova configuração da esquerda que se isola da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, uma direita que se vincula à classe trabalhadora. O senador Bernie Sanders, por exemplo, há 2 dias atrás, embora na perspectiva de extrema esquerda dele, ele disse uma coisa sensata que não é normal nele, né? Ele disse uma coisa sensata, ele disse o seguinte: a esquerda, os democratas perderam a relação com a classe trabalhadora. Eu acho que é uma constatação. Do ponto de vista da esquerda americana, eu acho que é pior ainda do que você acabou de dizer. Porque alguns dos textos que voltam a ser citados hoje são da época de 2015, antes, final dos anos 90. Alguns dos principais comentaristas de esquerda americana diziam o seguinte: se a gente continuar apegado a políticas identitárias, fatalmente, em pouco tempo, nós vamos perder a classe trabalhadora, que vai votar numa figura forte que é capaz de dizer para eles: olha, eu limpo essa turma aí que não ouve vocês, não liga para vocês e não sabe como é que é a vida de vocês. Mas agora eu queria passar, e vai coincidir de novo, tá? Eu já vou avisando que eu vou para o intervalo, e para não interromper teu raciocínio, Pondé, a gente retoma depois com a seguinte questão, que me parece que é para onde vocês estão encaminhando a conversa. Essa divisão de renda, de educação, formulada ou não por burrices históricas praticadas pela esquerda americana, seja o que for, ela criou diferentes valores em diferentes grupos, a ponto da gente ter hoje a sensação, e aí a pergunta então é essa, Pondé, se para cada um desses lados mudou até a maneira de pensar o que é ser americano. Eu jogo depois do intervalo ao Pondé. Até já, pessoal, rápido. Pondé, em parte o que a gente colocou de título do programa, Era das Incertezas, vem de uma forma da gente encarar hoje a situação da crise política americana como sendo o resultado do fato de que diferentes grupos da sociedade americana já não conseguem se colocar de acordo entre o que é ser americano? Acho que sim. Essa fratura, que eu vejo uma espécie assim de rachadura na própria identidade americana, e vai além no sentido de cada um acha que o outro lado, na realidade, é detestável, não vale a pena entrar em diálogo com eles. E a esquerda, e quando eu falo a esquerda americana, eu me refiro também, digamos assim, a grande parte do pensamento público, quem trabalha na imprensa, nas universidades, acham que esse americano comum que votou no Trump e que está de saco cheio, eu acho que é exatamente essa imagem, está de saco cheio, que esse sujeito era melhor que ele não existisse. E me parece que esse fato, né? Você falava antes com televisão, essa coisa do solar do Reagan,
né? É o ensolarado, né? É ensolarado, né? Uma visão que, assim, tudo cheio de luz, olhando para o futuro. E o universo do Trump é uma vitória que tem um olhar um tanto... que olha o mundo e o futuro como perigoso, que a gente tem que tomar cuidado, não é aquela coisa ensolarada dos anos 80 para o Reaganomics lá. Então, eu tenho a impressão que essa dimensão meio sombria está muito ligada, para aqueles que são do pensamento público e da esquerda, está muito ligada à dificuldade que eles têm. Eles não podem confessar que eles abominam o povo comum. Eles não podem confessar isso, né? Então, a gente confessa por eles. A Hillary chegou a esse ponto? Quando chamou de deplorável. Deplorável. Recentemente, o Biden chamou de lixo. Foi isso? Né? Então, assim, de vez em quando, os dois, na realidade, são políticos, né? Eles não estão encalacrados com colegiado, com redação de jornal, com não sei o quê. Então, eles não podem confessar que esse povo, na realidade, atrapalha, porque, inclusive, é número de voto. Então, eles ficam numa saia justa. Eu tenho a impressão que o desespero dessa moçada hoje com a vitória do Trump antes de tudo, quase como se eles perdessem vocabulário. Como? Então, ficam xingando, continuam xingando. O mundo vai acabar. É uma catástrofe, não tem futuro, vai tudo ser destruído. Porque não tem vocabulário analítico mais. Porque o vocabulário analítico, você precisa ter um certo bem-estar para se movimentar sobre o objeto. E o povo não é objeto que essa bolha dá valor. Mas há um aspecto, eu acho, muito preocupante em como esse debate se dá. Você já acabou de apontar para uma parte dele, que é feito através de xingamento, de acusação, e não pela, digamos, disposição de ouvir o contrário e, eventualmente, por convencimento, por persuasão, fazer valer um ponto de vista, qualquer que ele seja, político, cultural ou o que seja. A gente costuma, vem do vocabulário anglo-saxão, evidentemente, essa expressão counter-public. É a expressão que significa o seguinte: você tem a opinião pública e você tem o counter-pública, que é o espaço, a esfera na qual as pessoas se encontram. Hoje é a esfera digital, a qual você já se referia, Leonardo. E o debate se dá, se é que é debate, não dá para chamar de debate. O que acontece nesse espaço digital é muito mais a propagação do ressentimento, sim, do vitimismo e da vingança. Sim. Ok. Isso está produzindo uma atmosfera política, para dizer o mínimo, altamente tóxica, para onde ela está levando. Esse ponto é essencial, porque a gente precisa entender, né, o que é que tem no discurso do Trump que provoca tanto agregamento. O que agregou? Né? Se você olhar com alguma calma, ele está mais experiente nessa segunda tentativa do que estava na de 2016, por exemplo. Está mais experiente e tudo mais. Se você olhar com calma efetiva, o Trump não tem, no discurso dele de ação política, ele não tem propostas políticas, mas ele tem movimento de massa. Ele tem funções agregadoras. Eu vou devolver para vocês um mundo melhor. Eu vou devolver emprego. Latino está votando em Trump, basicamente por uma razão: eu vou diminuir a quantidade de gente que vai disputar emprego comigo, eu não quero mais a porta aberta. Isso, para o nosso lado, é horrível, né? A gente olha e fala, olha que... É porque você não tem essa realidade. Sim. Quando a gente olha para a concentração de renda, desculpa, metade da sociedade americana, vocês lembram do número? 1% tem 20% da renda, os 10% mais ricos têm 46% da renda, a metade dos Estados Unidos, 50% dos Estados Unidos, tem 13% da renda. O que você acha? Mas é nesse contexto que você ouve um candidato dizer para eles: eu vou impedir que encha mais gente aqui pedindo emprego. Eu vou impedir que avilte seu salário. O medo do latino, concreto, porque votou no Trump, é porque ele deu uma saída para ele. A saída real. Eu vou impedir, para nós é horrível, né? Eu vou impedir que o meu emprego seja vitimado por um cara que acabou de chegar e que aceita ganhar metade do que eu ganho. Pode ser, inclusive, latino como eu. Como eu.
A segunda questão que tem, que eu acho que é essencial para a gente entender, a esfera do medo e que se transforma nisso que você falou. Né? A palavra-chave é ressentimento. É ressentimento. O que é que eu faço com as minhas esperanças de vida? Desculpa, gente, mas quando você olha para o cinema americano vendia American Dream, ou não? Não vendia um American Dream completo? O sonho americano. Americano. É uma expressão consagrada. Agora, a questão que você está levando, Leonardo, é que eu queria puxar agora. Quer dizer, se a gente, a partir dessa constatação, faz aqui, claro, estou fazendo aqui uma figura de linguagem com o que é em latim, a definição da sociedade americana, em latim é e pluribus unum, entre muitos um, sugere algo que os filósofos, a gente tão perigosa como vocês, já tinha constatado pelos antecessores de vocês há quase 300 anos, que nos Estados Unidos havia uma característica única em termos de sociedades humanas modernas, que era a solidariedade e espírito de comunidade. Denis, hoje a gente vê isso com muita preocupação. Está evidente que esse e pluribus unum não está mais existindo nos Estados Unidos. A partir da pluralidade, somos um, a gente vê uma pluralidade, mas não vemos somos um. E nas transmissões que fizemos da cobertura da eleição, na semana que passou, nos chamou, nós no WW, muita atenção. Um profissional de pesquisa de opinião lá dos Estados Unidos, o Instituto Ipsos, que nos disse o seguinte: um país, para ter sido grande, como atingiu essa grandeza como os Estados Unidos, pressupõe um consenso na sua sociedade sobre o país e o seu papel, e esse consenso se perdeu. Denis. Talvez, William, não seria assim tão duro como você está sendo nessa perda de consenso no que diz respeito à sociedade americana. Primeiro, eu diria o seguinte: houve uma reação do centro americano, no mapa americano, aqueles em vermelho que são os republicanos, que disseram sim, a cultura woke, as políticas identitárias não representam o país, certo? E tampouco devemos, digamos, desconsiderar o fato que a campanha mais rica foi a da Harris, que é de esquerda, né? A mais pobre, por assim dizer, foi a do Trump, que é de direita. Quer dizer, então nós teríamos que dizer que a classe mais abonada ou rica americana apanhou a Harris, que corresponde a esse 1% da economia digital, enquanto que o Trump ficou bem abaixo, pelo menos uns 30% do que ela recebeu. Tá? Então, eu acho que aí teríamos que colocar essa questão. Mas eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade, voltando à tua questão, que é importante, William, o seguinte: os Estados Unidos têm um certo consenso antes da solidariedade, mas vou chegar à questão da solidariedade, aquilo que são princípios socioeconômicos da sociedade, certo? Não é que no Brasil toda hora estão discutindo o direito de propriedade. Lá não se discute o direito de propriedade. O direito de propriedade é uma coisa que faz parte da história do país e até diria mais, vamos dizer, faz parte da natureza humana. Quer dizer, aqui se discute a propriedade estatal. Lá não vamos discutir a propriedade estatal, para eles não faz o menor sentido isso aí. E, inclusive, no que diz respeito a eventuais oligopólios ou monopólios que se estabeleçam, eles vêm também depois com toda uma questão regulatória que para eles é importante. Então, eu acho que a sociedade americana, mesmo quando se divide, ela reconhece esses, digamos, conceitos comuns. Eles não vão entrar numa perspectiva revolucionária marxista. Para eles, isso não faz o menor sentido e não tem nenhuma possibilidade de se desenvolver lá. O que sobra para eles é a política identitária. Agora, também eu te diria o seguinte: no que diz respeito a essa política identitária e a relação, como você muito bem coloca, da solidariedade, o que se nota é o seguinte: a solidariedade americana ela se dá nas comunidades religiosas da sociedade. Os diferentes grupos protestantes, os diferentes grupos evangélicos, os diferentes grupos católicos que não toleram a cultura woke também. Então, eu acho que a solidariedade não é apenas uma solidariedade que se dê ao nível estatal.
A solidariedade americana é uma solidariedade que se dá no nível social. Eu acho que essa solidariedade no nível social, eu te diria o seguinte, talvez ela não tenha se perdido. Quer dizer, a fratura que aparece, eu acho uma fratura que não entrou, digamos, no cerne da sociedade. E essas eleições mostram que a sociedade americana se dissociou da política das suas elites culturais. Isso vai ter um peso importante para o que nós vamos abordar em seguida, Denis. O que tudo isso significa para o papel internacional dos Estados Unidos. Então, pessoal, o tempo de televisão está acabando agora. Normalmente aqui eu encerraria o programa, ia faltar tempo para o programa. Nós vamos para o streaming. Você tem um QR Code embaixo da sua tela. Aponte o seu celular para lá que vai levar você para o streaming, para a nossa página dentro do portal da CNN, por onde estamos expandindo o WW. Então, quem está na televisão, o programa aqui está fechando, como eu sempre falo para vocês, nós somos uma grade de televisão, eu tenho um slot, essa é a palavra, de determinado tempo, nós temos pessoal que nos patrocina antes, nos patrocina aqui, nos patrocina depois, e essa grade a gente não pode mexer como a gente pode mexer na internet com o tempo de um podcast ou o tempo de um streaming. E aí essa é a solução que a gente encontrou. A gente continua aqui com o tempo de televisão. Daqui para frente o programa vai para o streaming. Vamos fazer um breve intervalo para dar tempo de vocês continuarem acompanhando a gente. A gente já volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos agora aqui no streaming, voltando do intervalo, é o WW Especial. Pondé, a gente teve oportunidade nos segmentos anteriores do programa de abordar essas questões todas que se referem a valores, à sociedade. O Denis vinha dizendo agora no final, olha, William, não seja tão duro. Pessimista ele não usou a palavra, mas é o que estava implícito no que ele disse à vontade, Denis. Não seja assim tão duro, porque no fundo a sociedade americana se encontra. Ocorre que essa eleição se dá num ambiente de desordem internacional perigosíssimo. Nós estamos vivendo uma desmontagem rápida do que durante 70 anos se costumou chamar a ordem liberal internacional, liderada em boa medida pelos Estados Unidos. Não vou entrar em todos esses aspectos históricos, mas essa ordem está sendo contestada e violentamente contestada por um tipo de adversário que os Estados Unidos não viram na Primeira Guerra Fria. A China é muito superior à União Soviética. Não há nenhum americano de working class querendo dirigir um carro produzido na União Soviética, não havia. Mas ele não tem problema nenhum em dirigir um carro chinês cuja capacidade tecnológica iguala ou supera a da principal potência militar ainda do planeta, que são os Estados Unidos. O que você assistiu agora no processo político americano que te causa preocupação ou não? Diz, não, os Estados Unidos sobrevivem a esse desafio. Olha, não acho que dá para dizer que sobrevive, inclusive porque sobrevive evidentemente. Não quero dizer, também não quero soar muito duro, né? Mas essa preocupação é clara, tanto que o Trump está preocupado com isso, né? Está preocupado com esse risco comercial, da briga comercial com a China, o que, como você bem disse, a União Soviética nunca chegou a pôr em risco a capacidade comercial americana. Mas em relação a essa ordem internacional, eu estava pensando aqui no movimento da ordem internacional para dentro dos Estados Unidos. E aí eu pensei aqui numa hipótese, eu fico me perguntando se, por exemplo, hoje, o Hamas, o Hezbollah, fizessem um ataque terrorista de dimensões que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, tá? Você está falando lá de trás da Al-Qaeda, né? É, da Al-Qaeda. Okay. Mas se hoje, dois grupos que estão aí bombando, Hamas e Hezbollah e não Al-Qaeda, né? Se hoje eles fizessem um ataque terrorista de dimensão significativa nos Estados Unidos, eu me pergunto se a solidariedade americana clássica conseguiria se unir e você não encontraria bolhas significativas em universidade ou mesmo dentro de redações de jornal que iria relativizar e dizer que talvez, de alguma forma, os terroristas tivessem razão. Que eles estavam combatendo a opressão, que
que os Estados Unidos representa, nesse caso o Oriente Médio ou qualquer outro lugar, e que, portanto, os Estados Unidos, a população americana não teria uma reação um tanto diferente da reação que lá atrás teve, aquela espécie de solidariedade negativa, que é no sentido da crise você se reúne, certo? Não sei se hoje aconteceria isso. Não sei se essa chamada elite da costa, das duas costas, se ela não... Porque de 2001 para cá, essa esquerda woke, que acha que os Estados Unidos é a pior coisa que aconteceu no mundo, ou seja, sobre si mesma, que tem lá no Vietnã um certo ovo da serpente sendo chocado, desde o problema do Vietnã nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu acho que a ordem internacional, para além do medo da China, que é uma... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que primeiro a China é a China há cerca de uns 5.000 anos, né? Então, um dos riscos que a China representa para o mundo é que é ela mesma, grosso modo, há 5.000 anos. E 5.000 anos sendo é alguma coisa que a gente deve respeitar, né? Nesse tipo de duração. Mas eu entendo que no plano cultural, não só no econômico, no plano cultural é onde a coisa pega e destrói essa capacidade de encontro profundo da população americana. Eu posso escutar facilmente a mesmo grupo que poderia, de repente, relativizar e dizer, não, o Hezbollah tem razão em atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a favor de opressão, essas coisas todas. Esse mesmo grupo talvez olhasse para olhe para essas pequenas comunidades americanas profundas, onde existe solidariedade, onde todo mundo se conhece, onde tem a igreja, e dissesse, na realidade, essa solidariedade é opressão, é patriarcal, é inimiga da liberdade, inimiga dos direitos LGBTQIA+, inimiga dos direitos feministas. Portanto, ninguém precisa dessa solidariedade. Eu acho que a clivagem, a ruptura, está num nível como esse, entende? E, portanto, você pode ter parte dessa elite cultural americana que torceria pelo time contrário, contra os Estados Unidos. Eu não sei se faço a leitura correta do que você acabou de dizer, mas e se eu estiver cometendo uma injustiça, você me corrija imediatamente, Pondé. Mas você nos leva a pensar da seguinte maneira, dado o que estamos vendo no contexto político-social americano hoje, se o país fosse atacado, não iríamos registrar um nível de adesão e solidariedade à defesa do país como se registrou em ocasiões anteriores, estou correto? Exatamente isso que eu falei. Isso tem uma implicação severa do ponto de vista da ordem internacional, Leonardo Trevisan. Nossa, e como tem, né? Primeiro de tudo, porque hoje, né, a gente pode fazer uma brincadeira entre nós quatro, né? No cenário internacional, quem é o melhor amigo do senhor Donald Trump? Eu tenho certeza que passou pela cabeça de vocês o senhor Vladimir, né? Putin. Ou não passou? Sim. Eu estou influenciado por alguns hiperrealistas das relações internacionais que me dizem que o Trump tem uma postura em relação ao Putin um pouco diferente do que a gente acha, mas vamos lá. Vamos lá depois. Eu sei os teus hiperrealistas, concordo com ele, também sou, e de alguma forma, quando se olha para eles, eu acho que a tradução do que o Pondé falou aparece aí no mundo internacional. Aparece na concessão e no tipo de uso que eu vou fazer do Putin para os meus interesses. Vamos lá, né? Quando a gente olha para a chegada do Trump ao poder, né, o que é que ele vai fazer, especialmente com a frase famosa, em 24 horas na Casa Branca eu acabo com a guerra da Ucrânia? Todo mundo lembra. Né? Bom, quando esse programa está indo no ar, já se passaram mais de 4, 5 dias, a guerra continua. É isso, né? E a guerra continua. Não, mas eu digo quando eu chegar à Casa Branca. Ele não depois do 20 de janeiro. Tá bom, então a data é 21 de janeiro. É isso. É bastante provável, porque o Catar já está fazendo as negociações, todo mundo sabe, entre emissários russos e emissários de Kiev, para tentar entender o mundo novo. É bastante provável que o senhor Putin seja usado pelo Trump para outros fins. Quais são os fins? Eu quero uma outra Europa. Olha que coisa interessante. É bem o que você disse. Eu quero uma outra Europa. E eu vou usar o medo do Putin
para dizer para a Europa que tipo de Europa eu quero. É exatamente o que você disse sobre se hoje atacado não é mais. Putin vai ser uma das ameaças. Eu quero uma Europa que agora vai ficar tendo que pagar pela proteção militar americana. Eu quero uma Europa que tenha um outro perfil. Eu quero uma Europa muito mais aberta aos negócios com os Estados Unidos. Todo mundo sabe o que é Inflation Reduction Act. É para puxar investimento europeu para dentro dos Estados Unidos em transição verde. Os alemães estão furiosos e não sabem o que fazer. Observe que o primeiro mandatário internacional que, nas primeiras horas, foi o senhor Emmanuel Macron, que levantou e disse: parabéns. Ele sabe exatamente aonde a porca torce o rabo, como diria minha avó. Ele sabe perfeitamente o medo que ele tem de uma pressão muito forte americana sobre a Europa. E o medo é, olha, eu saio de perto e deixo vocês se entendendo com o Putin. Vocês querem? Ok, Leonardo, você está apontando uma série de, digamos, eventos que às vezes... Vai na mesma linha do que o Pondé apontou de uma situação na política externa americana em que grupos dos Estados Unidos estão fortemente divididos. Ok. Agora, a situação em que a política... Ele, Trump, vai usar o Putin para alcançar objetivos, coisa que os democratas não fariam, concorda comigo? Mas o que eu quero colocar aqui na roda para vocês é o seguinte, como provocação intelectual de novo, começando por você, Denis. Muitos dos historiadores comparam a situação que o presidente americano Biden enfrentou, Trump lá atrás estava começando a enfrentar, e Trump agora vai enfrentar de forma ainda mais clara, que é a formação de um eixo organizado e coordenado, e você pode chamar esse eixo do que você quiser, eixo da má vontade, como eles estão dizendo assim, ou eixo do mal, que é uma expressão que caiu em desuso, ou eixo autocrático, não importa como a gente caracterize. Mas há um eixo coordenado composto pelo Irã, pela Rússia, pela China, e a gente vê em pequena medida também pela Coreia do Norte, um eixo que conduz um bloco grande de países na sua cauda, parte dela a gente chama de BRICS, e esse eixo está formalmente constituído para contestar os Estados Unidos. Como é que o Trump enfrenta um eixo, e aí eu volto ao começo da minha pergunta, que alguns historiadores comparam ao eixo dos anos 30, quando o Japão, Itália e a Alemanha nazista formam um eixo. Eu te digo o seguinte, William, eu acho que esse eixo dos BRICS, tal como está sendo construído, ou em todo caso, propagandeado aqui no Brasil, ele não tem, digamos, uma coerência, uma consistência ideológica forte. Ele tem alguns traços que os unem. Eu gostaria de fazer algumas distinções que eu acho importantes, tá? Primeiro, o seguinte, a China, ela gosta de fazer negócios. A China é business. Tá? A China não procura nenhum confronto militar direto ou indireto, salvo no caso de Taiwan, onde os americanos têm a sua culpa, porque quando houve os acordos com Kissinger e Nixon, eles disseram que Taiwan fazia parte da China. Então, eles estão dizendo 50 anos depois, vocês não vão cumprir o que vocês disseram. Quer dizer, eu sou pró-americano, não sou pró-chinês, mas eu procuro análise. Na análise, os chineses têm uma certa razão no que diz respeito a Taiwan. Não estou defendendo a anexação de Taiwan, não me entendam mal. Só quero dizer o seguinte, que aí é um contencioso específico, que não pode ser generalizado. Agora, a China vai querer que a Rússia trabalhe para ela não vai trabalhar para a China. E a China tem, desculpa, para a Rússia. E a Rússia, ela tem objetivos específicos, a saber, o seu nacionalismo religioso, o seu nacionalismo ideológico, e ela acha que todos os países bálticos, a começar pela Ucrânia, que é o primeiro passo antes dos países bálticos, faz parte da Grã-Rússia. Quer dizer, aí nós temos uma história específica que vai ter que ser tratada especificamente.
Eu acho que a diplomacia americana vai ter que ter essa diversidade. Pega o caso do Irã. O Irã hoje desenvolveu um imperialismo regional. Ele quer destruir Israel e quer controlar a Síria, o Líbano, o Iraque e o Iêmen. E quer isso graças ao Obama. Vamos dizer também o seguinte: foi graças ao Obama, quando houve o acordo nuclear, que o Irã foi liberado para agir no Oriente Médio como bem quisesse, com o descongelamento ou o financiamento, inclusive, americano. Os iranianos não teriam feito o que fizeram desde então se, no acordo nuclear, tivesse estipulado uma cláusula, vamos dizer assim, geopolítica. Então, a China não vai se alinhar ao Irã. A China ela tem, eu vou utilizar a expressão do poder, ela tem a cautela de 5.000 anos. O livro do Kissinger sobre a China é notável nesse sentido. Ele mostra precisamente como uma civilização, um país, uma cultura que sabe usar o tempo, sabe usar a cautela. Não é o caso do Irã. Então, o Irã também é um caso à parte. Se nós pegarmos o Hezbollah e o Hamas, esses dois movimentos são baseados na cultura da morte, na cultura do ódio. Eles querem simplesmente a destruição, no caso de Israel, dos judeus, e depois dos americanos, dos católicos e de toda a cultura ocidental, se estiver, evidentemente, ao alcance deles, né? Mas aí o delírio não tem limite. Então, eu gostaria... A Índia, que faz parte dos BRICS, não vai entrar num projeto desse tipo. O que acontece, eu acho que nós aqui no Brasil estamos um pouco influenciados pela diplomacia lulista e petista, que é uma diplomacia autocrática. Essa sim. Essa quer se aliar com o que há de pior da luta antidemocrática no mundo. Agora, esses países em si mesmos não vão adotar essa postura. Denis, então, eu te digo o seguinte: o eixo do mal é um eixo do mal fraturado. Denis, e na fratura, nós temos a China e a Índia, que são fatores preponderantes. É muito boa a tua lembrança do livro do Kissinger sobre a China, porque esse livro começa descrevendo que nós ocidentais jogamos xadrez. E o jogo similar ao xadrez chinês é um jogo de estratégia, cujo principal objetivo não é matar o rei, é negar ao adversário a ocupação do espaço estratégico, que é exatamente o que os chineses estão fazendo com os americanos. Mas aí fica para quem nos acompanha e gosta desse tipo de... Só uma coisa, William. Diga. E para isso, eles recuavam militarmente, inclusive. Eles não iam para o embate militar se eles soubessem que estavam na defensiva ou que tivessem inferioridade. Essa conversa vai continuar, Denis. Mesmo na internet, eu sou obrigado a ir encerrando o programa. E o meu editor-chefe, o Filipe, está no meu ouvido dizendo: William, tem só mais 2 minutos, apesar da gente estar indo para a internet. A gente promete que vai expandir mais um pouco. Então, eu queria dar oportunidade, mas aí eu sou obrigado a cometer essa falta de educação horrível de pedir a Pondé e a televisão que sejam excepcionalmente breves nas considerações finais. Nessa pegada, o Trump pega uma situação internacional única. O que vocês esperam que ele faça? Olha, eu acho que primeiro o Trump vai estar bastante preocupado com os Estados Unidos de dentro, certo? Que foi quem o elegeu. Em relação ao mundo, eu acho que o Trump a tendência dele é se afastar do que eu entendo que ele acha, que é a humilhação multilateral contínua, que os órgãos, depois da Segunda Guerra, que você citou, construiu essa ordem liberal. E eu tenho a impressão que, assim como o blue collar, aquele operário americano e tal, clássico, o Trump também tende a olhar de uma forma tal que os Estados Unidos têm que ficar pagando a conta dos europeus terem um estado de bem-estar social. Leonardo Cezano, desculpe, sinceramente. É o ritmo agora daquele telejornal corrido. Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Trump ele vai pensar, antes de mais nada, no estilo do Make America Great Again. Ele quer isso. Ele quer fazer de novo uma América forte e poderosa, custe o que custar. Eu acho que aquela tua lembrança de que nós estamos, que tudo isso no mundo internacional tem um cheiro de anos 30, tem que ser levado em conta assim.
Pessoal, muito obrigado. Eu queria começar por você, Denis, remoto aí de Porto Alegre. Denis Lega Rosenfield, muito obrigado pela participação no programa. Aqui no estúdio de São Paulo, ao Luiz Felipe Pondé. Muito obrigado, Pondé, a presença. Igualmente, muito obrigado, Leonardo Trevisan. Desculpe de cortar a palavra no final. A gente vai esticando à medida que a gente consegue o programa. Eu agradeço particularmente a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.